Bioma é o conjunto de seres vivos de uma região. Os biomas lapidam não só os animais, as plantas, mas também o ser humano, que, como todas essas diferentes espécies nessas regiões, criou ferramentas adaptativas na sua forma de viver e expressões culturais. Nossa, quase, cara. O Brasil é um país rico em diversidade, com dimensões continentais, que abriga 6 diferentes biomas, e é através deles que vamos entender quais espécies de animais e plantas ali vivem, como vivem e o esforço na conservação das mesmas. Eu sou o Richard Rasmussen, biólogo e conservacionista, e esta minha nova expedição tem como missão percorrer esses 6 biomas brasileiros, desvendando a fauna, a flora e o homem que aí vivem. A Expedição Brasil Biomas está agora no Mato Grosso, no município de Poconé, que é a porta de entrada da rica vida selvagem na Transpantaneira. Estrada essa que corta o Pantanal de ponta a ponta até a região de Porto Jofre, às margens do rio Cuiabá. Esse fogo que estamos combatendo já faz vários dias, né? E a origem é um fogo criminoso, né? Estamos vivendo uma seca extrema, pois, bom, a maioria dos fogos começaram a partir de fogo incendiário por parte de pessoas, né? E como eu diria, a vegetação está muito seca, tem muita biomassa também, né? Qual a situação real que a gente vai encontrar lá para baixo no Porto Jofre? É uma situação, eu diria que de desolação, né? Eu não tenho medo das palavras, vocês vão se assustar. Você que já veio aqui nessa região, voltando novamente para Porto Jofre, você vai ver dos dois lados da Transpantaneira, um Pantanal de terra arrasada, né? Infelizmente, né? Uma situação de apocalipse. Eu acho que quem conhece o Pantanal, somos nós que conhecemos bem o Pantanal, trabalhamos aqui há mais de 20 anos. É difícil segurar lágrimas, né? Você chora vendo essa situação, né? Infelizmente. E sabendo que muitos animais também morreram, né? A mortandade de animais foi muito grande. Infelizmente, as notícias ruins chegam rapidamente. Os incêndios estão ocorrendo nessa região com proporções assustadoras. Não precisamos ir muito longe, já conseguimos ver ao longo da rodovia os efeitos da seca e dos incêndios. Os animais tendo que usar seus instintos de sobrevivência em meio a esse cenário desolador. Tá assado. Um jacaré do Pantanal assado, não tem qualquer outro ferimento. Esse morreu em decorrência do fogo. Nós estamos do lado da estrada. A estrada, ao lado da estrada, nós temos fossos que foram justamente de onde tiraram a terra para poder elevar a estrada, né? Aqui no Pantanal. Por isso que a estrada transpantaneira ela é elevada acima do nível, justamente por conta dessa terra que tiraram daqui, né? Isso por toda a Transpantaneira você encontra esses fossos ao lado, né? E sempre com muita água. Aqui é justamente o caso de uma dessas áreas de depressão que costumeiramente tem água. Quando você vê um bicho que é aquático morrer queimado, assado, é porque você sabe que a coisa está insustentável. Eu vim há 40 anos para cá, ao Pantanal, e nunca tinha visto algo assim. Não me recordo
tinha 10 anos de idade quando eu comecei a vir aqui. Não me lembro de algo assim. Não me lembro mesmo, não me lembro. Mesmo conversando com os antigos também dizem que esse é o pior período desse ano passado para esse ano que eles viram de seca e seca e fogo, companheiro. É uma combinação explosiva. Em 2019, na região de Miranda, no Mato Grosso do Sul, eu estava acompanhando um grupo de turistas quando nos deparamos com uma imagem muito, mas muito triste mesmo. Essa ariranha correndo de um lado a outro da rodovia, sofrendo, com sua respiração comprometida por estar meio à fumaça e ao fogo que ali estava acontecendo, não teve a chance de ser socorrida e veio a morrer nas minhas mãos. Um sentimento de impotência tomou conta de mim. Um animal magnífico, aquático, morto graças à ação do homem. Vamos agora acompanhar essa equipe de brigadistas na difícil e dura missão de controlar os incêndios que estão ocorrendo, uma batalha que está longe de ter um final. A dificuldade que eles estão enfrentando para apagar os focos de incêndio é logo vista por se tratar de grandes áreas de difícil acesso e de se tratar de vários focos. E esse fogo de turfa, não sei se o Bruno já falou contigo ali, é um dos mais prejudiciais, né, cara, Qual? Esse Esse fogo de turfa que a gente é o fala, da turfa, aquele que fica acumulado. Queimando raiz. Horas e horas a 200, 600 graus ali variando e queima a raiz das árvores. Queimou a raiz, a árvore tem tudo para morrer, porque é na raiz que está a reserva dela para rebrota, para botar folha nova e tal. Uhum. E a fixação dela, né? Tem muita árvore que começa a cair, né? Depois desse fogo de turfa. Vocês estão acompanhando tudo de cima, né? Vocês conseguem ver através de satélite, conseguem As ver. cicatrizes e os focos de calor, Ativos, né? né? Os focos de calor. Qual o prognóstico real da situação agora, depois de 40 dias queimando? Nós podemos dizer que estamos chegando a um controle ou simplesmente não tem mais o que queimar? Olha, e então... tá generalizado, né? Tá generalizado. O que está segurando a maioria das frentes hoje e direcionando são áreas que já queimaram. Que aí não tem como requeimar, né? Num período tão curto de tempo. Mas está generalizado, tem muitas frentes. Tanto que a gente está focando agora em proteger infraestruturas. Que já chegou naquele momento de priorizar a infraestrutura, porque É muita coisa para a questão ambiental mesmo está generalizada, Não né? tem condição, você pode... Provavelmente vai ter poucos pontos de refúgio, né? Para a fauna silvestre. Então, um impacto... Vocês estão defendendo inclusive isso, né? Pensando Eu vi- nisso, salvar Vocês me alguns mostraram a recursos, questão da ilha que vocês pequenas estão... ilhas. Que pode. As nossas unidades mesmo ainda não... As unidades de conservação federais estão com pouco impacto até agora. A gente teve uma situação crítica há uns 30 dias atrás no Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Encontro das Águas entrou? O Encontro das Águas ele está avançando, está bem crítico ali a situação do Encontro das Águas. Bem crítico, porque tem várias frentes direcionando para o parque. Uma boa parte do parque já queimou, a parte mais a leste. E essa parte mais noroeste do parque ela não queimou ainda, mas tem muita frente avançando. Tem bombeiros, Previfogo e CMBio atuando nessas linhas. É o perde-perde, ninguém ganha com isso, ninguém. É. Biodiversidade, o setor hoteleiro, o turismo da região, tá? Agora o Brasil não é o país do turismo, pois é, aqui no Pantanal, agora, certamente, a primavera já foi, porque não vai ter floração, né? Queimou tudo, nós estamos perdendo aqui, inclusive o fazendeiro perde. Todo mundo perde, ninguém ganha com essa situação horrível.
Como... Nossa... Como o fogo deve ter varrido isso aqui numa velocidade... Porque tudo bem, é um animal lento, né? Sim. É lento, mas... Enfim, o calor vem chegando, se viesse devagar, o bicho vai se movimentar. É isso? Na verdade é a condição que se une, né? Se agrega, né? Material seco, muita matéria orgânica, ausência de chuva, né? Fogo vindo, vento, porque o fogo provoca o deslocamento maior do ar, né? E o vento chegando, fuga para onde? Para a água. Cadê? Não temos água. Não temos água. Dessa espécie é o terceiro elemento que a gente encontra. 1 com vida e 3 nessas condições. A gente está vendo aqui, vamos dizer, até um escalpelamento, quer dizer, uma situação bem realmente sofrida, uma condição que ele passou aí de dificuldade extrema. E o que a gente pode observar é que nessa rota, nesse trecho que nós estamos, à margem da Transpantaneira, estamos a menos de 20 metros aqui, como eles sabem que a Transpantaneira, ou seja, que a rodovia é uma área em tese segura, eles vêm buscando essa área que tem água e a rodovia segura, mas não consigam chegar a tempo. Nós nos deparamos ao longo da nossa trajetória, nosso monitoramento, com diversos indivíduos de várias espécies e dessa, inclusive mais próximo da rodovia. A capacidade sensorial que ele tem não é mais detectável, por quê? Porque ele não consegue mais, é só fumaça, é fumaça, poeira, poeira e fumaça, então não consegue mais nem detectar onde tem água e onde não tem, quer dizer, corre para qualquer lugar. É uma cena assim de desespero, a gente imagina, de desespero do animal. Não, morte lenta e sofrida, né? E a gente vê que a gente precisa fazer alguma coisa, é preciso fazer. A gente tem que sentar e reavaliar conceitos, condutas e ver o que a gente quer para hoje e para o futuro. Bom, vocês têm feito um trabalho aqui, enquanto a sua fundação, de trazer, porque faz o quê? 5 semanas que vocês estão vindo para cá? Seguidamente, 5 Seguidamente. semanas. Sim. Onde vocês montam ilhas de água e alimento. Que são ilhas de apoio para esses animais que estão procurando um lugar mais fresco, estão procurando água, não conseguem encontrar alimentação porque está tudo queimado. Então vocês têm feito esse trabalho há 5 semanas. É um trabalho paliativo, né? Mas que é extremamente necessário para resguardar esses sobreviventes, né? Sim, na verdade o que a gente tenta fazer é no mínimo o mínimo, ou seja, encontrar lugares onde eles já tinham uma referência, onde os animais já tinham uma referência de alimento e de água, e nesse local estabelecer uma condição de sobrevida, vamos chamar assim, né? Porque a gente oferece alimentos o mais próximos possível do que ele comeria aqui, se bem que nessa época, nessas condições, estão comendo qualquer coisa. Imagina, qualquer coisa. E a gente tem mantido pontos de alimentação, ilhas de alimentação e água. A gente busca fazer o que nessas ilhas? Manter a qualidade da água que ele vai consumir. A gente faz um monitoramento, inclusive, com relação ao pH e outras coisas mais. E além de manter um revezamento na troca dos alimentos. Na verdade, até na reposição, porque troca não acontece substituição. Não sobra nada. O melão já está só na casca, a banana foi toda consumida, laranja nem se fala porque é comum a maioria dos animais por aqui. E como eu já disse, estão comendo o que acham pela frente. Bom, nós vamos primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelo contato, fiquei muito entusiasmado em saber conhecer um trabalho como esse. Nós vamos conhecer em loco, né? Nós vamos conhecer vocês montando, porque isso começa com uma identificação do local, né? Depois você vai me explicar melhor, mas nessas ilhas de refúgio aqui ao longo da Transpantaneira. Sim, com certeza. Vamos lá. Então, assim, a primeira coisa é identificar o que seria o lugar mais ideal para poder montar essa... Pegada é outro ponto de referência nosso. Pegada, avistamento, que nem vocês tiveram aqui. Lá no outro ponto a gente viu a pegada de onça certinho. Até a gente mostra para você, a gente já montou lá também. Então ali também está transitando. Informações para o pessoal daqui, né? Eles falam que as pontes são lugares de passagem, né? Então a gente utiliza também isso como referência para pegar esses ambientes aqui.
O ideal é que pegue ambiente de transição também, porque eu vou pegar os indivíduos que estão dentro da mata, que aí tem indivíduos que é especialista só de mata, ele vai ficar lá. Mas se o fogo estiver vindo, ele vai tentar passar para outra mata, ele pode passar, tentar pegar o alimento, água e continuar. Entendi. Porque a ideia é dar energia para eles por um tempo. Porque aqui alguns animais morreram asfixiados, então não chegaram nem a ser queimados, né? Inalou fumaça, ficou perdido. Então a ideia é que dê nutrição para eles ficarem um tempo, né? Que é o único meio, pelo menos, mais rápido de a gente... É, um paliativo emergencial. Não, e a gente definiu esse ponto, Richard. Se não deu certo, a gente não vai continuar com ele, né? A gente pôs o alimento. Colocou aí amanhã... câmera. pôs a câmera. A câmera às vezes não pegou nada, mas a gente viu que o alimento também nem foi mexido. Então no dia seguinte já não é um ponto bom. Por isso que a gente não coloca muito alimento na primeira vez, senão a gente vai desperdiçar um alimento, né? Então como amanhã a gente vai estar aqui o dia inteiro, a gente vai pôr hoje. Ah, deu certo, vamos pôr bastante aqui. Aí amanhã a gente vai, traz umas 3 caixas de banana, né? Umas 4 e coloca. Porque aqui foi Porque funcionou. Mamão, banana, pepino, laranja, cardápio variado. É cardápio variado. Tá. Esse aqui é um farelo? Tá. É só repetindo aqui que essas medidas são emergenciais, os animais não precisam. Na natureza que você os alimente. Se você der tranquilidade para eles é suficiente, eles se viram. O fato aqui é que nós estamos numa situação emergencial porque não tem alimento, né? O alimento foi queimado. Que o bicho realmente venha, acesse e tenha acesso a esse alimento. Eu gostaria que ele não precisasse, Sim. mas eu acho que vai acontecer, né? E ainda bem que alguém está fazendo isso aqui. Eu não tinha ideia quando falamos a primeira vez que tinha gente fazendo isso aqui. Eu vou depois partir um pedaço menores. Opa, isso. Por isso que vocês têm o direito de opinar e falar. Porque eu cansei de ver gente em casa fazendo, no computador, fazendo porra nenhuma, enchendo o saco com um monte de posicionamentos do que não entende. Sabe? Nunca vieram até o Pantanal e falam do Pantanal. Nunca foram até a Amazônia e falam da Amazônia. Só porque isso é uma bandeira bonita, gostosa, essa bandeira do meio ambiente, pra gente poder, né? Criar todos esses antagonismos. Isso aqui, ó, pega fogo só de olhar isso aqui. É incontrolável. Como você controla o fogo? É uma vassoura de fogo, faz assim, ó. Quente, seco. Agora, como é que vai avançar esse fogo? Ó, esse fogo já tá dentro da mata, tá vendo? Não é só no campo aqui limpo. O Corpo de Bombeiros ficou responsável em proteger não só o patrimônio, mas também as pontes ao longo da Transpantaneira. Sem as pontes, seria impossível chegar suprimentos, mantimentos, combustível para as aeronaves, enfim, eles estariam isolados. A aviação agrícola teve um papel fundamental no apoio aos brigadistas na operação, ajudando a resfriar o solo para que eles pudessem controlar os focos de incêndio, derramando sobre as áreas de incêndio durante todo o dia toneladas de água. Dia e noite, o fogo continua a consumir a vegetação. Parece não ter fim.
Você sabe por que eles vêm para cá? Porque aqui tem água. E os jacarés que estavam aqui já não estão mais, porque não tem água suficiente para jacaré. Então é menos arriscado para eles. Pode levar esse aqui para mim. Isso é morte pela seca, desnutrição completa. Tá, nós vamos deixar aqui mais na sombra, então. O que vai matar aqui não vai ser o fogo. O fogo matou, mas não matou menos do que as pessoas estão pensando, ok? Mas o grande desafio não é, na verdade, os bichos queimados agora. O grande desafio é a fome. O incêndio, ele vai matar menos do que a fome aqui no Pantanal. É isso, acreditem. E tem diversas instituições fazendo o bem aqui. Nós temos veterinários que vieram de longe, estão fazendo isso. Então agora, além de alguns resgates, um aqui e outro ali, mas isso aqui é o grande problema, a fome. O cenário aqui no Pantanal é desolador. Eu nunca vi em 40 anos que eu venho ao Pantanal dessa forma. Segundo ano consecutivo. Eu tive o desprazer de ver o Pantanal assim ano passado também, em novembro. E agora, novamente. Estamos em setembro. Ainda faltam mês e meio, pelo menos, para que as chuvas, historicamente as chuvas que deveriam ocorrer e que não aconteceram ano passado, não houve uma cheia realmente como esse ano, né? Não houve. E nós temos que discutir agora, parar para discutir, todos nós. Não importa aonde você está sentado neste momento, mas ou esteja sentado nesse momento, é hora de discutir se você é fazendeiro, pantaneiro, se você é guia, se você é do trade de turismo, se você é pesquisador, não importa. Agora é hora que nós temos que sentar e conversar abertamente, sem radicalismos, mas de uma forma pragmática e verdadeira. O que é que está acontecendo? A gente não pode permitir com que isso se repita todos os anos. Sabe? O que é um descompasso, né, nas sazonalidades? Há práticas antigas que deveriam voltar ou deveriam ser extintas ou deveriam mudar. Porque enquanto isso, o nosso Pantanal está virando isso aqui, olha. Cinza. Tanto a flora como a fauna. E essa perca de biodiversidade não é admissível. Então nós vamos escutar. É isso que nós queremos fazer, nós queremos escutar um pouco as pessoas desses diferentes segmentos. Pesquisa, turismo e também os pantaneiros velhos, que conhecem tanto também essa região, para saber o que é que nós temos que mudar. O que temos que fazer? Lançamos a nossa marca Crazy Bull. Pulseiras, bonés, camisetas
botas. É isso aí, na descrição do vídeo tem o link da nossa loja. Prestigia a gente, dá uma olhadinha lá. Tamo junto.